Salve, salve, queridos alunos! Hoje é o grande dia. Nós iremos fazer a revisão de algumas aulas e depois teremos a nossa avaliação. Perfeito? É isso mesmo. Nós estamos no penúltimo encontro, porque o nosso encontro hoje é só 20 minutos. Eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos, mas eu quero te lembrar que a prova são de todos os conteúdos da segunda unidade. Vejam só, História Geral do primeiro ano. São 2 unidades. Eu creio que cada unidade tem 12 ou 13 aulas. Agora eu vou fazer a revisão da unidade 2. E aí, não tem como eu aplicar 12 aulas, 13 aulas, 11 aulas em 20 minutos. Porque cada aula é muito extenso. Então, eu só peguei aqui algumas partes dessas aulas e vou dar pinceladas. Lembrando que para a prova vai cair todo o conteúdo da unidade. Eu posso pegar 2 aulas e fazer a revisão? Posso. Mas isso não quer dizer que a prova é só dessas 2 unidades. Lembra, a prova é de toda a unidade 2. Para revisão, eu vou pegar 5 conteúdos, 6, 7 conteúdos, tá bom? Então, acompanha aí comigo, veja lá, joga na tela. Ó, a nossa revisão dessa unidade 2, que é a aula 23.2, eu coloquei aqui as aulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu nem sei se vai dar tempo de eu falar tudo isso. Eu vou correr atrás. Ó, para essa revisão, eu vou falar sobre o sistema feudal, a Igreja Católica e a cultura medieval, o renascimento comercial e urbano, o renascimento cultural e científico, a reforma e a contra-reforma católica, formação dos Estados Nacionais e o mercantilismo. É isso daí. Tá? Se vai dar tempo, eu não sei, mas eu creio que vai sim. Olha aí, então, uma das primeiras aulas é o sistema feudal. Essa aula já foi vista lá no início da nossa unidade 2. Durante essa aula foi abordado sobre o feudalismo, a sociedade e a economia, a divisão dos feudos, o reino germânico, a política e a religião. Política, economia e religião, certo? Eu falei sobre o feudalismo, que foi um modo de produção baseado na relação da terra e os servis. O sistema teria surgido a partir da junção de 2 elementos, que é o colonato e o comitatus. A invasão dos povos bárbaros obrigaram os romanos a se afastar da cidade, levando consigo aí os camponeses. E isso foi abordado lá atrás. Sociedade e economia da época medieval. Lá eu falei sobre o clero, a nobreza e o servo, a famosa pirâmide social. Não havia mobilidade, ou seja, quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia rico, morria rico. Mesmo perdendo a riqueza, permanecia o status social. A nobreza foi formada por donos de feudos ou senhores feudais. Era a classe mais alta do feudalismo. Tá bom? E aí depois partimos para a aula 16, a Igreja Católica e a cultura medieval. Nessa aula também foi abordado sobre a igreja na Europa Ocidental, como que se deu a formação do clero, a criação do Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição, e também as cruzadas. E foram 8 cruzadas que aconteceram desde 1095, a primeira cruzada. Lembram? A igreja, em meio à desorganização do mundo antigo, ela continuou a conservar a sua identidade institucional. Lembra que após a queda do Império Romano em 476, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a única que se manteve ali unida. E isso vai se propagar até o século XVI, mantendo aí a cultura grega e também romana. A Igreja, ela se torna um instrumento de unificação social, claro, diante da fragmentação política e econômica que existia dentro do feudalismo. Lembra aí, 1095 foi a primeira cruzada, através do Papa Paulo Urbano II,
ele chamava as cruzadas de guerras santas, tentando acabar com o islamismo, aonde tinha os locais sagrados para o cristianismo. Atendendo então ao apelo papal, do Papa Paulo II, os cristãos criaram expedições militares conhecidas como cruzadas. Foi em vão. Desde 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas no total, como eu falei para vocês. Todas elas acabaram de forma drástica. Não conseguiram eliminar o islamismo ali. Aí eu parti depois para a aula 18, onde tivemos sobre o renascimento comercial e urbano. Nessa aula também falamos sobre o renascimento do comércio e do artesanato. O comércio, ele renasce através das feiras, feiras livres. Também teremos o mercantilismo, o surgimento das cidades, que é através dos burgos, daí o termo burguês, a nova classe social, que é a burguesia, esses que irão se tornar os poderosos, endinheirados, comerciantes, empresários e banqueiros, e o comércio e o conflito com a igreja. Olha aí, a igreja vai querer pedir a sua parte nessa troca aí, né? Essa aqui são as cidades medievais, percebes? As cidades, elas surgiram na proximidade das rotas comerciais, nas regiões das feiras, acabei de citar, junto aos mosteiros, junto aos castelos e também catedrais. Essa imagem que vocês estão vendo é uma realidade do que como surgiram os burgos. Os habitantes que viviam nos burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eles foram chamados de burgueses. Já no início desse processo de formação das feiras e das cidades, grande parte eram cercadas por altas muralhas, como vocês estão vendo aqui, para se proteger de quem? Dos bárbaros, construindo aí um núcleo fortificado denominado de burgo. Aí é uma cidade medieval. Ainda na Europa você consegue encontrar esse tipo de estrutura. O comércio e o conflito com a igreja católica havia um grande conflito de interesse, visto que o acúmulo de riqueza era condenado pela própria igreja. Só quem podia acumular era a igreja. É a avareza, como eles falam. A Igreja Católica era detentora de grande poder naquela época da Idade Medieval, mas seus poderes seriam reduzidos após o vendaval da Reforma Protestante, que foi encabeçado por quem? Por Martim Lutero. Fechou? Na aula 19, Renascimento Cultural e Científico, nessa aula falamos sobre o Renascimento Cultural da Europa, o auge do renascimento cultural, o antropocentrismo e a ciência, e também aí uma definição entre fé e razão. Nessa aula, nós falávamos sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi muito rápido. Aí, o período da Idade Moderna era muito rápido. Vai passar o quê? Um século, mais ou menos, só. Enquanto a Idade Medieval foi do século V ao XVI. Né? Foi marcada por inúmeras mudanças na Europa, mudanças essas que trouxeram novas formas de viver e de pensar do mundo naquela época, o que resultou num amplo movimento artístico e científico chamado de Renascimento. Pode ser renascimento cultural, renascimento científico, o econômico, o político e assim por diante. O que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria nas cidades-estados da Antiguidade Clássica. Então, começa aí a haver um novo panorama da sociedade medieval, contemplando essas práticas. O novo comércio, uma vida intelectual, apreciação de obras de arte, pintura e escultura, tudo isso foi interessante. Aí também falávamos sobre o auge do Renascimento e os principais mentores que estão inseridos nesse período.
O renascimento de seu âmbito cultural ocorreu em meio urbano, acompanhando o também chamado renascimento comercial, tá certo? Os artistas e pensadores renascentistas, eles expressavam suas obras, eles expressavam através de suas obras a nova visão de mundo, que trazia aí o humanismo, a valorização da antiguidade clássica. E como destaque, eu tenho aí Leonardo da Vinci, eu tenho Nicolau Copérnico, o Paracelso, Miguel Servet e Galileu Galilei. Aí eu tenho Michelangelo lá na frente, Rafael Sancho. Um detalhe, tá, senhores? Todos esses elementos, eles viveram nesse período, inclusive você tem os vestígios, você tem a casa, por exemplo, de Michelangelo, aonde ele nasceu, aonde ele viveu, e basicamente tudo isso se deu na Itália e aos seus arredores. De Leonardo da Vinci, como que ele era. Então, assim, eram pessoas iguais a nós, porém com um intelecto muito mais avançado. Aí, também falamos sobre a nossa unidade 2, sobre a Reforma Protestante contra a Reforma Católica. Nesse assunto foi abordado a Reforma Luterana, a de Martim Lutero, a Reforma Calvinista, de João Calvino, a Reforma Anglicana, que foi encabeçado pelo Henrique VIII, rei inglês, que foi casado com a Catarina de Aragão, que deu a ele uma filha e não um filho, e ele pede para o Papa Paulo III anular o matrimônio, e o Papa diz, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Aí, por causa disso, ele queria casar com a Ana Bolena, ele deixa o poder papal na Inglaterra e ele se torna o grande responsável pela igreja. Daí o termo anglicano, tá certo? Mas continuou sendo católico. A reação católica contra o avanço protestante, nós falávamos sobre isso. O Concílio de Trento foi convocado e a criação da Ordem dos Jesuítas e, principalmente, o retorno do Tribunal do Santo Ofício, que era uma forma da igreja ter o controle da sociedade. Aí nós temos a imagem do Martim Lutero pregando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, protestando que a igreja deveria voltar à simplicidade, assim como era toda a história de Francisco de Assis, né? A igreja tão onipotente na Europa, ela foi duramente criticada por quem? Por quem fez parte do seu regime. Martim Lutero era professor universitário, formado em direito, se converteu ao catolicismo e quando ele é convidado a ir ao Vaticano, ele simplesmente fica transtornado por tudo que ele vê naquela situação. E é quando ele busca na Epístola de São Paulo uma parábola, uma passagem que diz: boas obras não fazem um bom homem, mas um bom homem pode fazer boas obras. Com base nisso, ele bate pesado da igreja e acaba criando aí, tendo seus seguidores. Os príncipes alemães vão proteger e aí ele cria o protestantismo que vai ser dado aos evangélicos. A reforma calvinista e anglicana, João Calvino nasceu em Noyon, na França. Ele era um estudioso formado em teologia e direito. Ele publicou a sua principal obra, chamada de Instituição da Religião Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer ou o céu ou o inferno. Basta por onde ele fazer as coisas. Já o Henrique VIII, ele pediu ao Papa para anular o seu casamento com a Catarina de Aragão. Eu acabei de explicar, porque ela deu a ele um herdeiro feminino. E geralmente tinha que ser um herdeiro masculino. Esse daqui é o Henrique VIII, ok? Esse daqui é João Calvino.
Em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia pelo qual tornou o Henrique VIII chefe supremo da igreja na Inglaterra. Continua com o catolicismo, mas ele que responde. No Brasil, Dom Pedro II era visto como o padroado. A reação católica contra o avanço protestante, logo tivemos aí o Concílio de Trento, e eles buscam a moralização do clero e da instituição, de toda a estrutura administrativa da igreja. Foi criada a Ordem dos Jesuítas, através do Concílio de Trento, e o retorno do Tribunal do Santo Ofício. Aí a formação dos Estados Nacionais. Nessa aula também vimos o nascimento do Estado, como nasceu os Estados, que depois se dá o nome de país, as monarquias absolutistas, o clero, a nobreza e a burguesia, monarquia Portugal, na Espanha, Inglaterra e na França. Então, tudo isso começa a ser agora desenhado uma nova sociedade. O nascimento do Estado Nacional, na tentativa de unificação europeia empreendida pela Igreja, além das guerras internas e externas da burguesia. Outro movimento contribuiu para o fortalecimento dos reis, a chamada Revolta Camponesa. Achutaram com as rebeliões, os senhores feudais aceitavam a autoridade do rei, que, fortalecido, podia organizar seu exército e controlar a revolta camponesa, certo? E aí eu tenho a pirâmide que vai ser criada na Europa, o clero, a nobreza, as classes dominantes. No processo de centralização política não foi a ascensão burguesa, e sim a ascensão da aristocracia feudal, tá bom? Lembrando que a religião desempenhou um papel importante no plano educativo, na fiscalização da moralidade e da vida intelectual, não como fundamento de poder. Por último, vimos aí o mercantilismo, que teve o controle estatal da economia, a balança comercial favorável e monopólio, o protecionismo e metalismo, e também estudamos a fase do metalismo, né? O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, vimos na última aula, marcado pela interferência do Estado na economia. Os reis, com apoio, então, da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Tudo era destinado para a coroa. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar, proporcionando aí um desenvolvimento maior para o país. Assim, trazer também para ele prestígio e reconhecimento internacional. A balança comercial favorável para vocês, como eu te falei agora há pouco, essa era a correta. Eu tinha que vender mais e comprar menos, tá bom? Protecionismo e metalismo significa proteger o mercado interno de outros países através de tarifas alfandegárias que você acaba aumentando e dificultando a entrada desse produto. E elevava aí o preço do produto importado. Isso é feito atualmente. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro ou de prata. Isso se pensou lá atrás. Não se aplica mais nesse momento, tá certo? Bom, vem aqui para mim. Agora, olha só. Pode deixar, me coloca nessa imagem aí, produtor. Me coloca na imagem. Agora, eu expliquei para vocês toda a revisão, que eu disse que foram 20 minutos, eram 7 conteúdos, mas irão cair todos os conteúdos da unidade 2. Bom, vocês terão agora um tempo para fazer a avaliação, e aquele aluno que não conseguir obter uma boa nota, na próxima aula eu venho para fazer a revisão da recuperação, e logo em seguida nós temos a prova também de recuperação. Não tenham pressa, leiam a prova com bastante cuidado, com atenção. Eu tenho 1, 2, 3, 4 horas, gaste o tempo que for necessário, tá bom? Então, todo o conteúdo foi passado para vocês, foi explicado, foi abordado exaustivamente. Agora, aluno, é contigo. Eu te desejo aí sucesso. Sorte é para quem não estuda. Como você estudou, acompanhou e fez anotações, agora é com você.
Boa prova.